Olá, meus queridos e minhas queridas, a paz de Deus com todos, queridos irmãos, irmãs, amigos que estão aqui sempre acompanhando esse canal, ó, beijo no coração de vocês. E hoje, né, como prometido já ontem, falar sobre um assunto que foi me perguntado, né, pedido um aconselhamento, um casal, né, na verdade mais a irmã, né, e ela mesma falou que eu poderia falar sobre o assunto, que é um assunto muito importante, e isso tem dificultado muito a vida dos casais, isso tem trazido muita separação, muito descontentamento, né? E é um assunto muito importante. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, vocês já sabem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue. Bom, meus queridos, o que eu tô falando, né? A respeito do casamento. Eu vou direto ao assunto, né? Então, eu vou dar um nome para essa pessoa, para essa, vamos dizer assim, cliente, porque foi barulho só por Deus, né? Não vou dizer cliente, porque foi um aconselhamento, tá certo? O pessoal tá no meu grupo e alguém me procurou e me falou sobre respeito da vida dela. Então, você está no quadro da playlist Conflitos Familiares, tá? Então, o que acontece? Acontece que ela me contou a história, né? Ela trabalha à noite e o esposo também trabalha e trabalha em 2 serviços. E as crianças, eles revezam, né? Só que de uns tempos para cá, ela viu que o esposo a atraiu. E ela falou para mim que tá insustentável a situação, não tá conseguindo, né, perdoar a traição. Ela ficou sabendo e tá aquele clima, né, gente? Porque eu já passei por isso e eu sei bem como é. Eu passei na pele, eu sei bem como é. É um sofrimento, assim, terrível. Mas o que acontece? Ela me pediu uma orientação, né? Então aí, ela conversando comigo, eu pude ver que o problema dela está entre os dois ter uma vida normal, cotidiana, relacionamento em família. Por quê? Porque quando um chega, o outro sai. Nunca estão juntos, nunca saem para nada, não conversam. Enfim, não tem vida matrimonial nenhuma. Por quê? Porque a vida deles, eles só trabalham. Inclusive, ela trabalha à noite, fica mais difícil ainda. Quer dizer, não é que a gente, né, tá falando assim, puxa vida, ele traiu e ela deu motivos para ele trair, né? Não é isso. Mas a circunstância, tem hora, facilita para que a pessoa faça isso, haja uma traição. Pode ser tanto da parte do sexo feminino como masculino, porque a falta de atenção, a falta de carinho leva a isso, né? Então, aonde que está a necessidade aí? A necessidade aí está entre um ceder. Um tem que ceder. Porque se os dois quiserem fazer o mesmo papel dentro de uma casa, fica difícil, né? O homem já trabalha em 2 trabalhos, ela trabalha em um. As crianças ficam revezando. Ele não tem esposa praticamente,
né? Porque a esposa trabalha, quando chega um já sai. Então não tem convivência. Quando ele fica em casa ela não tá, quando ela tá ele não tá. Então isso não é casamento. Isso é sacrifício. Isso desgasta qualquer relação. Então o que eu orientei ela? Será que vale a pena? Ela tem que escolher. Eu falei para ela, você tem que escolher entre o seu lar, seus filhos, seu esposo ou o seu trabalho. Simples assim. Se ele é um homem trabalhador, se ele tem 2 trabalhos e você tem filho, você tem que ver qual é a sua prioridade, né? Será que realmente ele fez o que ele fez porque ele quis? Porque como ela mesma falou para mim, né, que ele não quer se separar, ele quer tentar resolver o problema, né? Então será que tudo isso não foi uma motivação para que ele fizesse isso? Porque tem uma diferença entre você ser uma esposa, estar dentro de casa, fazer tudo, né? E o marido não te dá um pingo de valor. E tem uma diferença entre a pessoa ser levada a isso, porque ou o marido ou a esposa não te dá atenção. Fica difícil, porque existe aquele instinto, o instinto do nosso corpo, da nossa carne, né? E quando a gente está casada, a gente precisa, né? Como se diz, do sexo, né? E aí não tendo, vai se afastando cada vez mais. Aí você ama a pessoa, mas você olha para a pessoa como se, meu Deus, você não suportasse nem olhar. Você quer distância da pessoa, né? Você quer que a pessoa suma da sua vida. Porque a pessoa virou uma pedra de tropeço. E, na verdade, não é nada disso. É falta de diálogo, falta de... até de responsabilidade, né? Porque as pessoas, hoje em dia, a mulher ela tem que trabalhar, ela tem que ter o seu trabalho, né? Mas quando é assim, que o homem se dedica ao lar, que o homem é um homem trabalhador, que, como ela mesma falou, que o esposo tem 2 trabalhos, né? Então, ela teria que ter um trabalho que você possa ficar mais tempo em casa, que você tenha um tempo livre. Mesmo porque até para você mesmo. Até para a pessoa precisa de um tempo livre para se arrumar, né? Para se dedicar, para descansar, para tudo, gente. Agora, o que leva? Só isso, trabalho. Tudo bem que tem que trabalhar, né? Para adquirir as coisas, mas quando você vê que você está trabalhando de um lado, adquirindo de um lado e perdendo do outro, você tem que ver até que ponto aquilo que você está perdendo é importante para você. Porque, às vezes, o mais importante e precioso você vai perder, lançar fora, jogar fora. E não adianta, gente. Não adianta. Casamento é uma coisa que é para toda a vida. E mesmo que no meio, né, há um acidente de percurso, se der para perdoar, para viver, se você ama a pessoa, vale a pena. Se a pessoa vai endireitar, vale a pena. Por quê? Porque casamento, tá escrito que Deus uniu, não separe o homem. Nossa, Silvana, mas você é divorciada. Sim, mas eu fui, praticamente não teve o que fazer. Eu não tinha como fazer nada. A pessoa já estava me traindo, quando eu descobri, já estava me traindo, ó. Certo? Quer dizer, sempre me traiu e eu que não sabia, né? E quando eu dei uma oportunidade, continuou me traindo. Então, nesse caso, né? O próprio Senhor Jesus disse que haveria carta de divórcio por causa da prostituição, por causa do adultério ou por qualquer outra coisa, né? Uma lascívia, fornicação, filme pornográfico, né? Pornografia, tudo isso vai englobando num pacote. Quando você vê, está dentro do abismo, assim, ó. Então, quer dizer, eu tentei a minha parte, eu fiz a minha parte. Mas eu não vou ficar com uma pessoa que está toda hora me traindo. Uma pessoa que não me dá valor.
porque eu também tenho meu amor próprio. E se o próprio Senhor Jesus falou na palavra e me liberou para que eu tivesse uma liberdade, eu prefiro ter minha liberdade do que viver presa a uma pessoa, sofrendo, angustiada e sendo traída, porque a traição ela dói. Só sente a dor quem passou por ela. Quem não passou pela traição não sente o que é uma dor, né? Tem as pessoas que realmente que falam alguma coisa porque não passou. E às vezes a casa está de ponta cabeça, o marido trai tudo e fica olhando ainda, medindo a gente, né, de cima e embaixo, como se o casamento fosse perfeito. E não existe casamento perfeito, porque nós sabemos que todos os casamentos têm os seus momentos lá bons e os seus momentos ruins. Não existe casamento mar de rosa, né? Então eu não poderia me sacrificar por uma pessoa que não honrou o seu compromisso, não honrou a Deus, não honrou seu filho, não, seus filhos, não honrou a sua esposa, não honrou sua casa, não honrou nada. Sabe o que acontece quando a pessoa faz isso? Ela perde tudo que ela tem, até o que ela não tem. Porque quando aconteceu isso comigo, quando ele já estava fazendo coisa errada, ele já foi perdendo as coisas. Já foi perdendo, entendeu? Foi perdendo até, né, perder a família também. Então, tem tudo isso. Eu vou ler aqui, está escrito em Marcos 10, né? Está escrito aqui, o divórcio. Para vocês verem que é uma coisa difícil. Eu faz 7 anos que eu estou sozinha. Eu penso 1000 vezes para conhecer alguém, porque eu tenho medo. Porque ninguém tem estrela na testa. E tem hora que, dependendo da situação, é melhor você ficar com aquele que você já conhece, né? Que você já sabe as manias, os defeitos, mais fácil de controlar, do que você arrumar um outro, como tá aí espalhado para esse mundo afora, que entra dentro da sua casa, bate nos seus filhos, judia, assedia. Isso quando não faz coisa pior, né, que é tirar a vida da família, como está acontecendo por aí, né? Os próprios pais, que dirá quem não é pai, padrasto, né, ou madrasta, né? Porque tem umas madrastas e pais e padrastos que realmente tratam como pai. Mas tem uns que é só pela misericórdia de Deus, né? É um instinto maligno que acompanha a pessoa. Então a pessoa não ama ela e não ama ninguém. Vamos ler? Então tá aqui, ó. 10 de Marcos, o divórcio. E levantando-se... Só por Deus. Cegueta mesmo, gente. Ó, e levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando deles, os fariseus perguntaram, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Então é mandamento, gente. Não é qualquer coisa, é mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogar acerca disso mesmo. E disse-lhe: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então quer dizer, de qualquer maneira, você está uma encruzilhada, né? Então, perante a palavra de Deus, em outro livro, está escrito, né? Que por causa da prostituição, né? Do adultério, você tem liberdade para se casar novamente, né?
Mas esse casar novamente tem que pensar 1000 vezes, né? Eu penso 1000 vezes. Eu não sou dessas, tipo assim, essas irmãs que se separam, assim, já vai, né? Já tá tudo alvoroçada, procurando alguém para casar. Já, assim, sabe? Faz 7 anos. O trauma, eu fiquei traumatizada, gente. Fiquei, nossa, Deus o livre. Eu fazia de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei à minha família. Eu sou muito família. Eu sou muito, assim, em primeiro lugar, minha família. Deixava de fazer as coisas para mim, para fazer para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos. Sempre eles e eu a última. Sempre eles e eu a última. Eu lembro quando eu ia comprar alguma coisa, eu nunca pensava em comprar alguma coisa para mim. Não, eu já olhava alguma coisa, já pensava neles, né? Nunca voltei para minha casa sem uma sacola, né? Gente. Então, tem gente que não dá valor, não. Tem gente que não dá valor. A pessoa só dá valor na outra depois que perde. Então, pense bem nisso. Pense bem, pense bem. Pense bem. Eu posso falar porque eu tenho experiência. Pense bem. Mesmo eu dando a oportunidade, novamente a pessoa continuou me traindo. Ou seja, é um vício. É como um vício, como uma droga. A pessoa que ela perde o temor a Deus, ela perdeu tudo. Ela perde o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele estando dentro de nós e nós servindo a Deus, nós estamos servindo a Deus com a figura de Jesus Cristo, nosso corpo, e o nosso espírito sendo santo perante Deus. Quando a pessoa começa a andar por maus caminhos, um abismo chama outro abismo, aí a pessoa vai se afundando, quando vê não tem mais jeito. Aí também, se você continua sabendo que a pessoa está te traindo, então quer dizer que você está sendo conivente com o pecado, né? E a gente não pode ser conivente com o pecado, né? Então, eu falei para ela, porque eu não posso falar assim, separa, ou falar assim, fica. Porque quem sabe o que vive dentro de uma casa em 4 paredes são a própria pessoa que mora lá. Mas eu falei para ela, você tem que optar, você tem que fazer uma opção. Ou o seu trabalho, ou a sua família. Se fosse uma pessoa, um homem que não pode trabalhar, e ela tivesse que manter a família, ele não estaria reclamando, né? Ele estaria até achando bom e ficando lá dentro da casa dele, mas não. A pessoa é trabalhadora, tem 2 trabalhos, ela tem o dela, né? Os filhos ficam lá, nem vê praticamente o pai e a mãe junto. Então tudo isso também influencia na educação das crianças, no comportamento das crianças. Então, tudo tem que se policiar e pensar bem, para que não venha fazer alguma coisa que venha se arrepender mais tarde, porque é muito difícil viver sozinha, é muito difícil hoje em dia arrumar uma pessoa que preste. Eu já falo assim, porque vocês já viram que eu sou uma pessoa assim, muito, que eu tenho para falar, eu já falo. É difícil, gente, não é fácil não, ninguém tem estrela na testa não. E eu também não quero arrumar mais ninguém para mim ficar me matando do jeito que eu me matei não na minha vida, trabalhando que nem uma louca, enquanto a pessoa tá dando risada e deitando e saindo e dando dinheiro para outra mulher, né? Na minha cara tá escrito idiota que não, entendeu? Porque eu já fui idiota, mas na minha simplicidade, na minha inocência, porque eu não sabia. Mas ser idiota de novo, sabendo, mas jamais de la vie. Então, é isso aí. Então, é o que eu perguntei para ela e pergunto para vocês. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham, deixa a opinião de vocês, porque depois ela vai ver também qual foi a opinião de vocês, tá? Se ela separa, se ela perdoa, continua seguindo, se ela sai do trabalho para se dedicar à casa e ao esposo, porque se ela também sair do trabalho, ela pode muito bem pegar o dinheiro e começar a produzir alguma coisa dela mesma, criar alguma coisa, montar alguma coisa para ela, né? Então tem tudo isso, né? Tem vários âmbitos assim, várias coisas que ela pode fazer para melhorar a vida dela em comum acordo com o esposo, para ter uma vida melhor,
para poder se dedicar mais a ele também mais a ela e assim por diante. Deixa aí no comentário o que vocês acham, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí. E você, o que você faria? Deixa aí, tá, nos comentários, tá bom? Ó, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.